Olá, povo de Deus, bom dia a todos. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo aqui mais uma breve mensagem para o meu coração, para o coração de todos vocês. Salmos 11, versículo 3 e 4 diz assim: Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, quando se destrói os fundamentos, o que podemos fazer? Porque toda relação criador e criatura, ela está fundamentada no caráter de Deus, na sua lei santa, no seu amor, na sua fidelidade, na sua justiça, na verdade, porque Deus é santo e é criador e senhor de todas as coisas. E lá no início, Deus se relacionava com Adão e Eva, o homem e a mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. Esta relação, ela se iniciou e ela existia todo dia. E ela ia se construindo, porque fundamentos são construções, são coisas que estão sendo construídas sobre algo. Isso é fundamento, algo que está sendo construído sobre algo que está sendo desenvolvido. Então, tudo para ser construído, tudo para ser desenvolvido, tem que ter fundamento. Então, por isso que a palavra diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, essa relação criador-criatura sempre foi o quê? Baseada e fundamentada no caráter de Deus. E o homem tinha e desfrutava dessa relação, dessa troca, porque relação é troca. Não é isso? Eu aprendo, eu cresço, eu transmito e também eu recebo aprendizado, crescimento, transmissão, e há esse desenvolver dessa relação. Então, todos os fundamentos estão são baseados em relações, e as relações, para se desenvolver, têm que ter fundamento. E o fundamento do cristão, o fundamento da igreja, o fundamento de Deus, do Criador, a relação Criador-criatura está fundamentada no caráter santo, justo, verdadeiro e fiel de Deus. E sobre tudo isso, ainda Deus derrama o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, e cada dia nos ensina. E Deus, lá no início, ele se relacionava com Adão e Eva, na viração da tarde ele aparecia, e com certeza era maravilhosa essa relação. Mas houve o quê? Uma quebra dessa relação. Então, houve o quê? Por causa da concupiscência da carne, por causa da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, por acreditar na mentira, o diabo quis trazer um fundamento mentiroso, que a mentira não se fundamenta, a mentira não se sustenta, porque a mentira é a mentira. Por isso que a palavra de Deus diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Porque tudo para ser fundamentado, está firme, está construído sobre uma base sólida, tem que estar formada no caráter de Deus, na justiça, na verdade. Então, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer o quê? Destruir as nossas relações. Nós temos que ficar atentos com isso, para que você não deixe que aquilo que está sendo construído, desenvolvido, que são as relações, os fundamentos, a família, a igreja, os casamentos, as relações de amizade, as relações de contrato, as relações sociais, empresariais, todas as relações, sua relação com o seu próximo, com o vizinho. Todas essas relações têm que ter um fundamento, e o fundamento é a verdade, é a justiça, e tudo isso vem de Deus, do caráter de Deus, da sua palavra, do Espírito Santo. Então o inimigo quer destruir as relações. Fique atento com isso. Não se deixe acreditar na mentira. Não acredite na mentira. Ela vem disfarçada de verdade, mas ela é a mentira. Entendeu? Ela quer se colocar no lugar de Deus. Aí o homem acreditou na mentira e essa relação se quebrou. Por quê? Porque o homem achou que poderia ter conhecimento do bem e do mal, poderia viver sem se relacionar com Deus.
Então, mas louvado seja Deus, que Deus não pode ser surpreendido. E Deus vem, desde o início, Deus tenta se conectar com o homem, Deus se mostra misericordioso, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para quê? Para se essa relação que foi quebrada, agora ela foi restabelecida de novo, o quê? Por Cristo. Olhe para cima, Deus está conectado. Deus se conecta conosco por quem? Pelo seu Filho. A relação estava quebrada, estava separada, mas Deus enviou o seu Filho. Cristo veio e nos reconectou de novo com Deus. Pelo seu sacrifício, ele nos torna de novo o quê? Nos faz, pela fé, como filhos de Deus. Nós que éramos criaturas de Deus, somos agora feitos por Cristo, por sua vida, pelo seu Espírito Santo, pela fé nele. Somos feitos filhos de Deus, somos realinhados. A relação foi reconstruída. A relação que estava quebrada é novamente construída, fundamentada o quê? No caráter de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela verdade, pela fé. A fé no Salvador, no Senhor, no Redentor. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e fomos agora o quê? Redimidos. O ministério da reconciliação. Fomos reconciliados, fomos perdoados, fomos agraciados. Toda a relação de Deus está baseada em graça. Graça é o amor de Deus, é o perdão de Deus, é a justiça de Deus em nossa direção. Então as nossas relações também têm que estar baseadas nisso. Nós recebemos perdão, nós recebemos amor, misericórdia. E temos também o quê? Que olhar para o lado e também dar perdão. Também ser misericordioso. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Nós também recebemos perdão, temos que perdoar. Fomos alcançados pela misericórdia, temos que ser misericordiosos. Entendeu? Fomos justificados pelo Senhor, que é verdade, justiça e santidade, então devemos também amar a verdade, a justiça e a santidade. Quais as suas relações que foram quebradas? Que você precisa reconstruir, baseado em graça, em amor, em perdão, em justiça, em verdade. Quais as relações que você está construindo hoje? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Não deixe que os fundamentos sejam destruídos. Satanás quer destruir nossas relações, quer quebrar as relações. Satanás quer destruir a família, quer destruir as amizades, quer destruir a igreja. Mas Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Para isso se levantou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Se alguma relação sua está quebrada, perdoe, reconcilie. Se você está construindo alguma relação, iniciando, desenvolva essa relação com o caráter santo de Deus, com a verdade, com a justiça, com o amor, com o temor do Senhor, com alegria, com graça. Não deixe que nada, nem ninguém destrua o seu casamento, as suas amizades, nem política, nem religião, nem nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa relação que está baseada em graça, de um Deus fiel, que enviou o seu Filho, que nos amou, que nos ama e nos amará eternamente. Zele as suas relações, zele o seu casamento, zele pela sua casa, pela sua família, pelas suas amizades, no trabalho, onde você estiver, com quem você estiver. Seja sal que tempera, seja luz que ilumina, seja corpo de Cristo, seja igreja. Viva e ande debaixo da graça, porque Deus, ele enviou o seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tenhamos vida com abundância, tenhamos uma vida feliz. Não vivamos isolados, não vivamos separados, brigados, cheios de ódio, de raiva. Não, mas olhemos para cima. Olhemos para cima, para ver o quão grande Deus derramou o seu amor por nós e nos amou e nos perdoou. E nós fomos perdoados uma dívida impagável. E às vezes não queremos perdoar uma pequena dívida, uma pequena ofensa. Entendeu? Que Deus abençoe você hoje, sempre.
Que Deus abençoe sua casa, que os fundamentos da sua casa, das suas relações, da sua família, do seu casamento, na igreja, onde você estiver, com as pessoas, com o próximo, sejam firmados no caráter de Deus. O caráter de Deus que vive em nós, porque nós fomos feitos novas criaturas. Nós nascemos de novo, nós fomos feitos filhos de Deus. E aquele que ama Ele diz que ama Ele, deve andar como Ele andou. E Ele andou nessas terras da Palestina, caminhando, sujando os pés, levando a palavra de salvação, levando o amor, o perdão, a graça, dando a outra face, caminhando o caminho estreito. Ele nos deu exemplo, nós devemos ser seus discípulos. Vós serás os meus discípulos, se me obedeceis. Aquele que diz que me ama, me obedece. Aquele que diz que me obedece, deve me amar em obediência, em sabedoria. Deve refletir o caráter, o seu caráter de Deus. Porque o inimigo quer trazer contenda, quer trazer guerra, separação, divisão. Por isso que as relações hoje, o inimigo é tão sagaz que ele está fazendo o que hoje? As relações estão pobres, os casamentos duram pouco. Por quê? As amizades não duram tanto, os amigos quase não existem mais, as pessoas vivem isoladas dentro das redes sociais, não conseguem mais olhar nos olhos, não conseguem mais sorrir, se tocar com respeito, com dignidade, não conseguem mais estar unidas, próximas umas das outras, porque não conseguem dialogar, manifestar a opinião e ouvir a opinião contrária sem se odiar. Isso é o que? Relações construídas sem fundamento, sem desenvolvimento. Tudo precisa de um tempo para ser construído, para ser desenvolvido. Por isso que os fundamentos de Deus são fundamentos eternos. O inimigo quer abalar, quer trazer a mentira, quer desacreditar a palavra de Deus, quer desacreditar a verdade, a justiça. Mas Jesus é a verdade e a justiça. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Deus abençoe você hoje, sempre fique na paz. Amém.